Vamos ministrar a palavra. Confesso que foi muito agradável montar essa palavra essa semana, porque o Espírito Santo foi me dando alguns lances de textos enquanto almoçava, antes de dormir. Ele foi me dando uma direção de alguns textos para que eu tivesse uma clareza a respeito do que significa encontrar o reino dos céus. Confesso que essa palavra, ou o texto base dessa palavra, eu e a Fernanda recebemos no nosso casamento. É a parábola que fala a respeito do tesouro. Isso fazem 10 anos, somos 10 anos casados. E com 2 anos de casados, nós passamos por uma crise, uma dificuldade muito grande. E hoje eu entendo que o motivo pelo qual nós estávamos passando por aquela crise, por aquela dificuldade, era para que nós abríssemos os nossos olhos para o que significa o reino dos céus. E essa palavra começou a se descortinar nas nossas vidas dentro desses 8 anos. Hoje eu tenho muita dificuldade em montar uma mensagem que não fale sobre reino. Eu não consigo não falar de reino, irmão. É algo que bate dentro de mim e não tem como. Por quê? Porque foi o que Jesus veio fazer. Jesus, ele chegou a nós e disse assim: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. A única coisa que diferencia o Velho Testamento do Novo Testamento, uma antiga aliança para uma nova aliança, é o fato de eu e você termos a liberdade de acessar um reino, um novo reino, uma nova cultura, uma nova forma de viver, um novo modelo de vida. O que mais nos prende, o que mais nos amarra, a nossa maior dificuldade, é estarmos inseridos em meio a uma sociedade que não tem nada a ver com o reino dos céus, e mesmo dentro dessa sociedade, tendo que viver e conviver dentro dessa sociedade, nós precisamos expressar as nossas vidas como reino. Nós vivemos dentro de uma cultura corrupta, nós vivemos dentro de uma cultura onde é sempre melhor ganhar em cima de alguém, e mesmo assim nós somos obrigados pela palavra de Deus a buscarmos viver o reino dos céus. Muitas vezes sofremos injustiças, muitas vezes sofremos punições, porque não queremos aceitar um modelo social. Irmãos, esse é o preço que todos nós vamos ter que pagar. Amém? O texto base da mensagem está em Mateus 13. Jesus aqui em Mateus 13, ele discorre a respeito de várias parábolas que falam a respeito de uma semelhança com o reino dos céus. Então ele começa falando a respeito da parábola do semeador, aonde a semente é lançada à beira do caminho, em solo pedregoso, em solo de espinhos e em um solo fértil. A segunda parábola que ele cita, eu não sei se está na ordem certa o que eu vou dizer aqui, mas ele cita a parábola da mostarda, ele cita a parábola do fermento, ele cita a parábola do tesouro, ele cita a parábola da pérola, ele cita a parábola da rede de peixes, ele cita a parábola do joio e do trigo. Todas essas parábolas dentro de Mateus 13. E todas elas ele coloca um ensino dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a. E algumas delas ele explica e outras ele não explica. Algumas delas ele diz a seus discípulos que a eles era dado o direito de conhecer o que ele estava ensinando. Ao resto do povo ainda não tinha sido dado o direito de conhecer, de compreender, de entender a parábola. E eu quero falar sobre essas duas que ele não explicou aos seus discípulos. Mateus 13, 44.
Ele diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Ele continua no versículo 45, dizendo assim: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma busca por um tesouro. Eu e você precisamos compreender que é necessário, da nossa parte, a busca pelo tesouro, a busca por uma pérola valiosíssima. E essa busca, ela tem que ser tão intensa, ela precisa ser tão desejada, a ponto de, com muita alegria, nós sermos capazes de vender tudo o que temos a fim de conquistá-lo. Eu não sei quanto a você, mas dentro da minha busca pelo reino dos céus, muitas vezes eu já perguntei a Deus: o que é que eu preciso adquirir? Qual é esse tesouro? Qual é essa pérola valiosa que eu preciso ter a fim de que a minha vida se assemelhe ao reino dos céus? Senhor, me mostra o que é que eu preciso adquirir a fim de que eu tenha sabedoria para vender tudo que eu tenho, a fim de que eu seja capaz de vender tudo que eu tenho para adquirir esse tesouro, a fim de que nada impeça a minha busca e a minha conquista do tesouro. Eu já perguntei para Deus: Pai, fala para mim porque eu vou vender tudo que eu tenho. Fala para mim porque eu vou entregar tudo que eu sou. Mas eu preciso desse tesouro. Eu preciso dessa pérola. Existem alguns textos a respeito de reino que mexem comigo, que me deixam insatisfeito com a vida que eu tenho, que dizem que poucos serão aqueles que verão o reino dos céus antes da sua morte. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo: é para poucos. Apenas alguns terão a capacidade de fato, abrir mão da sua vida, da sua cultura. Alguns apenas terão a capacidade de se desfazer de si mesmos para adquirir esse tesouro. Apenas alguns verão o reino dos céus antes da sua morte. Existe um outro texto que mexe comigo, que fala a respeito de que muitos profetizarão, muitos expulsarão demônios, muitos curarão em nome de Jesus Cristo, mas quando chegarem diante da presença dEle no reino dos céus, Ele olhará para você e diz assim: eu não te conheço, porque em você não foi encontrado fruto algum. Ou seja, irmãos, nós precisamos nos fortalecer a fim de sermos capazes de entregar tudo para vivermos o reino dos céus ainda em terra. Você concorda com isso? Irmãos, nós temos que ser um corpo. E esse corpo só vai funcionar se todos nós estivermos buscando a mesma coisa. Se todos nós estivermos andando na mesma direção. E o Espírito Santo me entregou uma palavra com muita clareza, dizendo que tem uma direção. Existe um lugar onde nós vamos encontrar um tesouro. E esse tesouro nos fará viver reino dos céus ainda em vida. Amém? No versículo 52, Jesus termina esse texto dizendo assim: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esse eu vou deixar em aberto para a gente ler mais para frente, novamente. João 14,
diz assim: qual é o território em que o reino dos céus ele vai se manifestar? João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e está dentro de vós. Lucas 17: certa vez, versículo 20, certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino dos céus já está entre vós. Existe uma linguagem que fala dentro de vós. João 6 diz: então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Em Jeremias 24:7, o profeta diz assim: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu, seu Deus, pois eles se voltarão para mim com todo o coração. Hebreus 8:10: esta aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Não é à toa que Jesus começa Mateus 13 falando a respeito da parábola do coração e dizendo que nós precisamos prestar atenção em como conduzimos o nosso coração, a fim de que esse coração seja um solo perfeito para que essa semente caia e gere frutos. Ou seja, é muito claro que o terreno que você precisa comprar, que o espaço, a ambiência que você precisa gerar para que você consiga viver reino dos céus é o seu coração. Mateus 13 começa dizendo a respeito dessa parábola, falando que eu e você não podemos perder a semente para o inimigo, eu e você não podemos perder a semente para as perseguições a respeito da palavra, eu e você não podemos perder a semente para os espinhos, que são as minhas vaidades e as minhas preocupações da vida, a fim de que sejamos fortes o suficiente para que essa semente gere frutos em nós. Irmãos, eu já preguei sobre isso aqui um tempo atrás. Como é viver uma vida desprovida de preocupação por perseguição a respeito da palavra? Solo de pedra, porque você perde a alegria da palavra no seu coração, uma vez que alguém no seu trabalho lhe questiona o fato de ser cristão. Como é viver uma vida desprovida de preocupação em pagar contas com as coisas do mundo? Como é ter uma vida de despreocupação com vaidades? Com a roupa que eu visto, com o carro que eu ando? Como é ter essa vida? Irmãos, pega do começo ao fim aquilo que eu e você mais fazemos para viver. Estar desprovido de todas essas situações é o que vai fazer com que o seu solo esteja pronto, a fim de que nesse solo você consiga encontrar um tesouro e uma pérola tão valioso, a fim de que você vende tudo aquilo. Como é ter esse coração? Como é doutrinar as nossas vidas dentro dessa cultura? Que o Espírito Santo nos revele, amém? Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, que aos nossos olhos, mediante as coisas do mundo, está tudo errado. Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Senhor, por que é que essa dificuldade está me assolando? Senhor, por que que... Irmãos, Ele está preparando o solo.
Entenda algo, enquanto o solo não estiver pronto, ele não vai depositar a semente aí. Você está perdendo a semente, você está jogando a semente fora. Se é uma vaidade que está impedindo você de receber essa semente, ele vai mexer na vaidade. Se é uma preocupação de vida que está mexendo na semente, irmão, como é que ele vai tratar isso em você? Ele vai te dar uma preocupação de vida, a fim de que você consiga expressar uma resposta de caráter correta, para ele entender que você confia nele. Caso contrário, Deus não vai entender. Não estou dizendo que Deus é limitado, eu estou dizendo que Ele precisa de uma resposta correta do meu caráter, para que Ele possa se manifestar através da minha vida. Você está entendendo? Irmãos, a linha é fina. Muitas vezes nós não entendemos o porquê nós passamos por algumas dificuldades, por alguns problemas, por alguns desafios. Deixa eu dizer algo para você que tem que cair no seu coração com muita clareza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas. Quando Paulo diz, eu aprendi a ser satisfeito, tanto na necessidade quanto na abundância. Quando Paulo diz, eu aprendi a ser feliz, tanto na necessidade quanto na abundância, Paulo está dizendo, eu moldei o meu caráter para dar a resposta certa a Deus, a fim de que o reino dos céus se manifeste através da minha vida, independente do que acontece na minha vida social. É isso que Paulo está dizendo. Não interessa o que as coisas do mundo fazem, não interessa como as coisas do mundo acontecem, o meu caráter sempre está alinhado com a vontade de Deus. E a minha resposta corporal àquilo que Deus pede, ela é sempre certa, correta. É isso que Paulo está dizendo. Só que nós vivemos uma vida tão medíocre, que nós achamos que Deus tem que resolver os nossos problemas. A nossa oração, ela é voltada para resolver problema. A nossa busca em Deus, ela é voltada para as nossas conquistas. Quantos de nós se ajoelha e ora pedindo a Deus soluções de problemas? Não, Deus não quer resolver o seu problema, Deus quer saber onde está o seu caráter. E uma vez que você tiver um caráter aprovado, Ele vai resolver o seu problema. Porque daí você não precisa mais do problema, irmão, o Deus já tem, o que Ele precisa, o teu caráter. Agora, como é que isso acontece na vida de um cristão? Como é que eu e você vamos entender como que esse processo, como eu falei no culto na última vez, de sair do solo, segurar na mão direita de Deus e estar pronto para estar à destra de Deus, acontece? Como é que isso se descreve em nossas vidas? A única coisa que se assemelha nas duas parábolas, a respeito do solo, do terreno com o tesouro, e da pérola preciosa, é o fato de as duas pessoas terem que vender tudo o que têm. É a única semelhança das duas parábolas. Um vende tudo o que tem e compra um terreno e acha um tesouro. O outro não compra um terreno, ele compra um objeto. Ou seja, o segredo, para descortinar o texto, não está em uma ambiência que eu preciso adquirir para achar o tesouro. Não está em qual é a pérola. Mas a deixa que Jesus deixa no texto é vender tudo o que tem. É a única semelhança. E quando o Espírito Santo me deu esse flash essa semana, eu lembrei de alguns textos que eu já conhecia, mas ainda não conseguia fazer essa relação. E ele me levou a pensar nesses 3 textos. Provérbios 4, a partir do versículo 6. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ama, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é:
procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e tudo o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nele fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terá vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Irmãos, esse texto está dizendo que eu e você precisamos investir todo o nosso ser e tudo o que nós possuímos para adquirir sabedoria. Qual é o tesouro? Qual é a pérola que Jesus está dizendo no texto de Mateus 13? Sabedoria. Eu e você precisamos investir tudo o que temos, todo o nosso ser, para descobrir a sabedoria. Nós não precisamos investir tudo o que temos e tudo o que somos, enquanto somos jovens, para descobrir qual é a profissão. Não. Invista tudo o que você tem para descobrir a sabedoria. O seu emprego, Deus vai te dar. Seja fiel a Ele, para ser diligente em exercer aquilo que Ele te deu como capacidade para fazer. É simples assim, irmão. Agora nós como pais, muitas vezes nós investimos tudo o que nós temos na vida dos nossos filhos, a fim de que eles tenham uma boa escola, bons relacionamentos, boa convivência, que eles frequentem as festas, que eles se vistam bem. Mas nós não fazemos nem questão de trazê-los na EBI. Quanto você investe, pai, para que o seu filho encontre a sabedoria do reino dos céus? Vocês estão entendendo? Talvez eu e você tenhamos sido alvo de uma paternidade que fez isso conosco. Talvez nós tenhamos sido alvos de uma paternidade que não se preocupou em fazer com que nós, filhos, tivéssemos a oportunidade de, em primeiro lugar, buscar a sabedoria. E por isso, às vezes, passamos algumas dificuldades dentro da disciplina de Deus, para que isso se alinhasse. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. As crianças dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, os jovens dessa igreja, eles estão sendo preparados nessa sabedoria. E isso será assim, para a honra e glória do nome dEle. Provérbios 2 diz assim: meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Portanto, é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos. Como um escudo, protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo,
agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem, pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Irmãos, o texto está dizendo que se aos brados eu e você buscarmos a sabedoria, se com inteligência suplicarmos por ela, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos abençoados. É o que o texto está dizendo. Então, qual é o tesouro, qual é a pérola que eu e você precisamos encontrar? Sabedoria. Você só vai viver reino dos céus se você encontrar a sabedoria. É interessante isso, porque muitas vezes nós escutamos mensagens que falam a respeito de uma sabedoria prática. Como ser sábio na prática? Semana passada o Gabriel ministrou a respeito de amor. Ele falou sobre diversos tipos de amor. Ele estava dando um conselho, uma direção a respeito de como ser sábio no amor. Agora, por que ser sábio no amor? Porque é a forma como o Espírito Santo vai agir na minha e na sua vida. Pega esse texto de novo, Provérbios 2, e atenta para os detalhes que ele cita no texto. Ele fala sobre se clamares por entendimento. Ele fala sobre se você considerar atentamente a sabedoria. Se você significa o temor do Senhor acharás o conhecimento. Então ele cita temor, conhecimento, sabedoria, entendimento dentro da sua procura. Agora eu quero pedir que você projete para mim o texto de Isaías 11. Olha o que esse texto diz. Isaías 11. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele ia se mover sobre a terra, tendo o Espírito Santo sobre ele, se manifestando em temor, em conhecimento, em sabedoria, em entendimento, em poder e em conselho. Eu e você precisamos vender tudo o que temos, a fim de que o Espírito Santo se manifeste através das nossas vidas, em temor, conhecimento, conselho, poder, sabedoria e entendimento. Se o Espírito Santo agiu assim sobre a vida de Jesus, como é que ele vai agir sobre as nossas vidas? Da mesma forma. Irmãos, uma vez que você aceitou Jesus, o Espírito Santo repousou sobre você, a fim de gerar em você temor, conhecimento, conselho, poder, sabedoria e entendimento. Uma vez que isso estiver dentro de você, você vai estar reinando. Uma vez que isso se manifestar dentro de você, você vai reinar. Simples, não? Então nós precisamos preparar o solo, que é o nosso coração, a fim de que o temor, o conhecimento, o conselho, o poder, a sabedoria e o entendimento tenham liberdade para se manifestar através das nossas vidas. Agora olha que interessante como que esse texto continua. Continua lá Isaías 11, 4. O amor antes julgará... Não, pode ser o 3. Desculpa. O amor reverente de Yahvé será a fonte da sua inspiração. Como é que se ama a Deus? Com reverência e obediência. A fonte da sua inspiração, a fim de que o reino do céu se manifeste através da sua vida, precisa ser reverência e obediência a Deus. Essa é a fonte da inspiração, é o que faz você buscar a Deus. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Continua.
Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Qual é o propósito do Espírito Santo se manifestar através da sua vida com temor, conhecimento, conselho, poder, sabedoria e entendimento? O mesmo que o dele. Isso é reinar. Irmãos, o Espírito Santo ele vai estar em você, ele vai fluir através da sua vida com o objetivo de que você, com retidão e carinho, cuide da necessidade dos pobres. Percebe como os textos fecham? Percebe como a palavra de Deus ela se completa? Volta lá para o texto de Provérbios 2, 9. Depois que ele discorre toda a sua busca pela sabedoria, ele diz: desse modo compreenderás bem o que significa ser justo. O que ele falou a respeito de Jesus? Com justiça, ter juízo, agir com retidão. Irmãos, lá em Provérbios, muito antes de Jesus vir, essa palavra já estava aí. Eles já conheciam. Essa palavra já tinha sido lançada. O que Jesus fez em Mateus 13 não foi lançar um novo fundamento, não foi entregar um novo ensino. Ele simplesmente estava dizendo: ei, presta atenção, porque vocês esqueceram o que tem que fazer. Irmãos, nós precisamos nos atentar ao mover do Espírito dentro de nós, a como o Espírito Santo ele vai se manifestar em nós e para quê. Olha só o que Jesus, o nosso modelo, ele fala em Lucas 2:39. Esse não precisa projetar, eu acho que eu não marquei aí, né? Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria. E a graça de Deus permanecia sobre ele. Irmãos, é um processo que eu e você vamos passar. Porque Jesus teve que se tornar pleno em sabedoria. Ele não era pleno em sabedoria. Jesus precisou ser ensinado. Jesus precisou crescer em sabedoria. E enquanto eu e você estamos segurando na destra de Deus, e Ele está nos tirando do chão, a intenção de Deus é que eu e você cresçamos em sabedoria. Quando você tira os seus pés do chão, a palavra de Deus diz que a graça de Deus permanecia sobre ele. Ou seja, tire os seus pés do chão. Deixa Deus te sustentar, para que a graça dele permaneça sobre você. Não tente lutar sozinho, irmão. Não tente vencer essa luta, você não vai conseguir. Muito pelo contrário, você vai ter muito mais dificuldade de alinhar o seu caráter com o dele do que ter resultados. Provérbios 3:16 diz assim: ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garante longevidade, e na mão esquerda, riqueza e honra. Se você for uma pessoa sábia, se você se tornar essa pessoa sábia, se você desejar encontrar esse tesouro, essa pérola, se essa for a maior busca da sua vida, a palavra de Deus nos garante que na sua mão direita a sabedoria vai te dar vida longa, e na sua mão esquerda você vai ter riquezas e honra. Olha lá, Deus te segurando pela mão direita. É impressionante como a palavra de Deus se completa. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu fico impactado quando essas coisas fecham. Eu falo, que carinho da parte de Deus em nos dar a clareza de entender todas as passagens bíblicas usando textos aleatórios. É uma dinâmica doida. Mas, irmãos,
Para de querer encontrar em outro lugar a longevidade. Para de querer encontrar em outro lugar riqueza e honra. Você não precisa disso. O que você precisa é vender tudo que você tem e ter um desespero dentro de você, uma fome e uma sede que te faça ser como Cristo foi. E tudo isso te dá a garantia de vida longa, riqueza e honra. Irmão, ninguém é chamado para ser do reino, para ser pobre. Isso nunca esteve escrito na Bíblia. Você não foi chamado para reinar sendo pobre. Só que você precisa saber reinar. Muitas vezes não é do nosso jeitão. Enquanto você não entender que a sabedoria é a sua primeira busca, é o seu mestrado, a sua pós, o seu doutorado, não adianta você fazer outro pós, outro mestrado, outro doutorado. Se a sabedoria não estiver aí. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é extraordinária. 1 Coríntios 1, 24 diz assim: todavia, para os que foram convocados, tanto justos quanto como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, vós sois dele, no versículo 30, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele é a sabedoria. Nós precisamos ser como Ele foi, como Ele é e como Ele sempre será. Jesus, em João 3, Ele nos dá uma direção. A partir do versículo 5. Não, na verdade, vamos a partir do versículo 3, que daí eu quero fazer mais um link com Mateus 13. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus. Deu um peteleco no cara. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Olha a resposta de Jesus para o cara. Tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Por que Jesus falou isso para ele? Volta lá para Mateus 13, 52. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Pergunta: aonde estão os mestres bem esclarecidos com relação às coisas do reino? Onde estão os mestres que, como pai de família, estão tirando do seu tesouro coisas velhas e coisas novas? Irmãos, depois que você conquistar o tesouro, depois que a pérola estiver com você, que a sabedoria estiver fluindo através da sua vida, você vai ter que, como um pai de família, ser um mestre.
muito bem esclarecido a respeito das coisas do reino. Eu acho engraçado que algumas pessoas me chamam de mestre aqui na igreja. Vou falar a real, o Anderson e a Camila. Ô mestre, a Camila é a bispa, eu sou o mestre. Algumas pessoas dizem que eu sou um cara muito espiritual. Não tem outro jeito, irmão. Se eu não for um mestre bem esclarecido para ser um pai de uma geração, onde eu tenho a capacidade de tirar do tesouro que eu encontrei coisas novas e coisas velhas, o que nós estamos fazendo aqui? Quero dizer algo para vocês, eles também são mestres, amém? Os pastores dessa casa são mestres. Nós somos uma igreja que será reconhecida por sermos mestres nas questões do reino. Ouça isso, irmão. Aqueles que não quiseram procurar o tesouro, já saíram. Já foram. A partir de agora, nós estamos entrando num processo onde nós seremos fortalecidos como mestres a respeito das coisas do reino. Se prepare, irmão, porque o Espírito Santo vai chacoalhar você. Como eu falei no início, muitas vezes o Espírito Santo, ele é um cavaleiro, ele não invade espaço algum. Mas se você abrir um pouquinho o seu coração, ele vai derramar tanto poder sobre a sua vida que você não vai conseguir ficar de pé. O temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento, vai entrar dentro de você. Você vai começar a ler a Bíblia e vai começar a entender coisas que você nunca entendeu. Você vai começar a entender coisas que você nunca compreendeu. Você vai ser impelido pelo Espírito para ter que praticar essas coisas. E no momento em que você tiver que praticar, o Espírito Santo vai chegar na sua orelha e vai falar, faça. Porque ele vai te dar o conselho em cima daquilo que você conhece a respeito da palavra de Deus. E por uma força do Espírito Santo em você, você vai ser empoderado para executar. Uma vez que você executou, você está demonstrando a sabedoria do reino dos céus. Irmãos, eu e você não vamos sair por aí fazendo coisas aleatórias, achando que estamos sendo sábios. Não é assim que funciona. O processo do Espírito Santo em nós, ele se desenvolve dentro dessas 6 áreas. Dentro dessas 6 fases. Se você não tiver temor do Senhor, o conhecimento dele nunca vai entrar no seu coração. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você nunca vai conseguir ter um conselho e você nunca vai poder ser empoderado pelo Espírito Santo a fim de conseguir fazer coisas que o mundo considera loucura. E que para eles são sabedoria. É assim que funciona. Então quando chega um novo convertido na igreja, quando chega alguma pessoa nova, o que é essa pessoa, por qual processo espiritual ela vai passar? Significa que se ela não estiver recebendo conselho e poder para se manifestar com sabedoria, ela não tem o Espírito Santo com ela? Não. Ela está no processo do temor. Ela está no processo do conhecimento. Irmãos, nesse tempo, o Espírito Santo não vai vir ficar pedindo para você fazer muita coisa. Ele vai querer você quietinho lá na sua casa, lendo Bíblia. Vai conhecer a mensagem, vai conhecer a palavra. Vai procurar alguém que te ensine algo. Nós somos pais, essas pessoas novas que vão entrar, nós vamos ter que ensiná-las. Para quê? A fim de que elas estejam aptas a uma próxima fase do Espírito nelas. A fim de que elas sejam empoderadas e aconselhadas pelo Espírito para começar a agir em cada ambiente que elas estão. Olha o boom que isso gera. Irmãos, a igreja, ela é o lugar onde nós buscamos de fato esse temor, essa adoração, onde nós buscamos esse conhecimento. Agora o conselho e o poder do Espírito Santo vai se manifestar lá fora. Porque nós não temos que ser luz aqui dentro, a nossa sabedoria ela tem que ser expressa lá fora. E uma vez que o Espírito Santo, que você estiver cheio, pleno, completo do conhecimento da palavra de Deus, ele vai começar a te aconselhar e te empoderar lá fora.
Aí sim a cura vai começar a fluir através de você. Aí sim as libertações vão começar a acontecer em volta de você. As pessoas vão enxergar luz em você. Irmãos, não existe outro processo. É assim para todas as coisas. Esses dias eu estava comentando esse texto com os jovens e falei a respeito de trocar chuveiro. Alguns jovens não sabem mais trocar chuveiro, irmão. Nós precisamos ensinar essa piazada aí. Paizão, teu filho não sabe trocar chuveiro, por favor, né? Pega lá uma chavinha de teste, uma chavinha Philips, né? Entra no banheiro com ele, filho, é assim que funciona. O cara vai casar, gente. Né? Ele é o marido, não precisa de marido de aluguel. Ele é o marido, vai lá trocar chuveiro. Desliga o disjuntor, por favor. Cuida aí, irmão. Irmãos, se você precisa trocar um chuveiro, um jovem desavisado a respeito do assunto, o que ele faz? O que nós faríamos? Ele não sabe, ou seja, ele nunca fez. Ele vai pegar um manual e ele vai ler o manual. Por quê? Porque ele tem um temor dentro dele que, cara, de uma forma lógica ele sabe que se ele mexer, ele vai tomar um choque. Então existe um temor dentro dele que impele ele para ler o manual. Antes de mexer no chuveiro, ele só tem o conhecimento. Ele só leu a respeito do assunto. Ele só conhece a respeito do assunto. Aí ele se enche de: eu vou vencer essa batalha. Pega a escadinha, sobe e faz. Quando ele termina, ele diz: eu entendi, agora eu sei. Você nunca vai entender um processo antes de fazer ele. E por que a gente quer entender as coisas de Deus antes de ser sábio? Senhor, me ajuda a entender a sua palavra. E Deus está olhando para você: primeiro faça ela, depois você vai entender. Primeiro pratique ela, depois você vai entender. Não queira entender as coisas de Deus para daí praticá-las. Não é assim que funciona. Ele diz: pegue o manual, leia o manual, seja apto de conhecimento, pega o Espírito Santo, porque ele vai te dar o conselho e o poder na hora que você tem que agir, e uma vez que você agiu, você: uau, eu entendi. É assim que funciona. Não queira pular etapas dentro do seu processo espiritual. Ele não vai fazer isso com você. Muito pelo contrário, todas as vezes que você querer ou pedir para Deus entendimento, entenda que você está pedindo os 4 processos. Antes. Ele está dizendo, antes de você entender alguma coisa, você tem que ter temor. Você tem? Você tem conhecimento? Você já pegou o conselho e a direção e o poder do Espírito Santo para executar? Você já fez? Não. Então você está querendo entender o quê? Você não vai entender, irmão. Senão, o texto da palavra de Deus que fala que as coisas de Deus, elas são loucura para as coisas do mundo, não faria sentido. Você vai ter que fazer loucuras. E ninguém faz uma loucura se entende ela. É assim que funciona. Então, quando uma pessoa entra, ou eu não sei em qual fase espiritual você está, irmão, saiba que o Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo já está agindo sobre a sua vida. Esse temor que você está sentindo, essa ânsia, essa vontade de buscar conhecimento a respeito da palavra, é o Espírito Santo falando com você. E não ache que isso é mais ou menos do que um cara que já está sendo sábio, ou que já entende algumas coisas. Viva o seu processo. Viva a sua fase. Seja intenso. Venda tudo que tem e adquira esse tesouro, adquira essa sabedoria. Seja intenso. Irmãos, nós precisamos nos tornar mestres a respeito das coisas do reino. Precisamos. É urgente. Quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus define reino como sendo justiça, paz e alegria no
Espírito Santo. Você consegue compreender agora? O porquê que a justiça, a paz e a alegria, elas se manifestam no Espírito Santo? Porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o tesouro que eu e você precisamos encontrar. A sabedoria que existe neles é aquilo que nós precisamos buscar. E uma vez que você encontrar isso, você vai estar vivendo o reino dos céus. Porque a justiça, a alegria e a paz do Espírito vai estar dentro de você. Nele. Onde que ele mora? Dentro de você. Qual é o campo onde ele vai habitar? Dentro de você. Por isso que Jesus diz, morra para a carne e viva para o Espírito. Larga suas vaidades, larga seus desejos, larga seus pecados, larga aquilo que te amarra. E vai viver o Espírito. Porque é nesse ambiente que as coisas vão acontecer. Não devemos voltar atrás. Gálatas 4. Já vou encerrar esta mensagem. Queria chamar o pessoal do louvor. Gálatas 4. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar o que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. No passado, quando não conheceis a Deus, eres escravo daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, desejais servir? Guardais dia, meses, tempos e anos. Irmãos, uma vez que nós encontrarmos a sabedoria, não dá tempo de voltar atrás. Agora que nós já somos filhos, o Espírito Santo já está aí querendo agir através da sua vida. Você já foi adotado como filho. Você já é o filho precioso. Como eu falei no início, a cultura do mundo, ela nos segura, ela nos trava. Mas a palavra de Deus diz, agora que você já sabe, por que é que você ainda deseja voltar atrás? Por que é que ainda estamos desejando viver como as pessoas vivem? Não. Deixe o reino do céu se manifestar através de você. Deixe ele fluir através de você. Olha que interessante Mateus 11:19. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas suas obras, que são seus frutos. Qual é o ano que nós estamos vivendo? A palavra é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Não, você quer dar frutos? Quer ter frutos? Que a sabedoria seja comprovada pelas suas obras. Que aquilo que você faz seja a expressão exata da manifestação do temor, do conhecimento, do conselho e do poder do Espírito Santo. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Nós temos uma lasanha para adquirir. Tem que cuidar da carne também, irmão. Vamos lá. Mas antes disso eu gostaria de orar com você. Gostaria que você se colocasse em pé.
Levante suas mãos ao Pai. A palavra de Deus diz que se você deseja o Espírito Santo, é só você pedir. É só você pedir. Irmãos, eu não sei aonde você está. Eu não sei se você consegue discernir em qual fase espiritual você está. Mas eu quero dizer para você, Ele vai te levar a ser uma pessoa